Aquário, Áries, Capricórnio. Você já percebeu como é estranho? Entre tantos signos, são vocês três que Deus escolhe para esconder. Não como castigo, mas como um refúgio sagrado para forjar uma força que o mundo não suporta ver tão exposta. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez ache que é só azar, que esse silêncio é um abandono, uma punição. Mas e se eu te dissesse que não é? Que esse silêncio é, na verdade, a forja onde sua alma aprende a suportar o que muitos não aguentariam nem sonhando? Você já se perguntou por quê? Por mais que dê tudo de si, parece que ninguém te entende? Que ninguém segura as suas costas quando seu peito aperta? Aquariana, você entende todo mundo. Mas quem realmente te lê quando o peso vem de madrugada? Ariana, você luta contra tudo, até contra você mesma. Mas quem luta por você? Capricorniana, você sustenta o mundo inteiro, mas quem te sustenta quando a sua força falha? Existe uma força dentro de você que só se constrói no silêncio. E talvez seja por isso que Deus te oculta. Não é covardia, é proteção, é lapidação. É como se ele sussurrasse: ainda não é hora de todos verem? Deixa eu te moldar primeiro. Se hoje você sente esse silêncio, essa dor que parece duplicar quando ninguém vê, eu quero te perguntar: você já agradeceu a Deus por não ter sido revelada antes da hora? Escreve aqui nos comentários. Você sente que Ele está te escondendo? Confessa sua verdade, porque enquanto você escreve, algo dentro de você começa a se libertar. É no silêncio que Ele planta a força que o mundo não entende. E no tempo certo, ninguém vai conseguir derrubar. Aquário, Áries, Capricórnio. Agora que você já parou para refletir sobre esse silêncio que parece castigo, quero que você sinta comigo cada camada dessa dor emocional que mora aí dentro, porque ninguém vê, ninguém ouve. Mas ela te faz companhia todas as noites, não faz? É quase um segredo que você esconde até de você mesma. Você acorda, se arruma, faz tudo certo, sorri. Por fora, forte, resolvida, independente. As pessoas até te admiram, dizem: nossa, eu queria ter a sua força. Mal sabem elas que essa força foi forjada em lágrimas que ninguém enxugou, em batalhas que ninguém lutou por você. Cada uma de vocês, aquariana, ariana, capricorniana, carrega uma cicatriz invisível, mas tão funda que às vezes até respirar dói. Aquário entende todo mundo. É a amiga que acolhe, que ouve, que aconselha. Você capta as dores dos outros, como se fossem suas, e carrega. Mas quando você tenta explicar o que te machuca, sente que ninguém consegue mergulhar na profundidade da sua alma. É como falar uma língua que só você entende, e isso cria um vazio tão gelado. É uma solidão que parece não ter cura. Quantas vezes você quis um colo? Alguém que dissesse: eu sei exatamente como é ser você. Mas não veio, não vem. E mesmo assim, você se recusa a se fechar totalmente, porque lá no fundo existe essa esperança de que um dia alguém te veja. De verdade. Áries. Áries. Quem olha de fora pensa: essa aí não sofre. É tão forte, tão guerreira, tão independente. Mas ninguém imagina o preço que você paga por ser assim. Você briga pelo que acredita. Você enfrenta. Você não mede palavras. Mas por dentro, quantas vezes você já quis abaixar a guarda? Quantas vezes você quis ser a protegida, não a protetora? Tem dias que parece que você está lutando contra o mundo e contra você mesma, porque é como se dentro de você existissem duas forças. Uma que grita para avançar, outra que sussurra que talvez fosse mais fácil desistir. E você não pode falar disso para ninguém, não pode mostrar fraqueza. Então, você engole, se arma, finge que está tudo bem. Até o dia em que o corpo grita, o peito aperta, o choro vem sem pedir licença. Mas mesmo chorando, você não deixa ninguém segurar sua espada. É a sua guerra, só sua. Capricórnio, o alicerce, a rocha, a muralha, que não pode cair. Quantas pessoas se apoiam em você, não é? Família, amigos, trabalho. Se algo dá errado, é você quem resolve. Você quem sustenta. Você quem guarda os problemas, que faz o impossível acontecer.
Mas quem é que pergunta como você tá? Quem é que realmente vê quando suas pernas estão tremendo? Quem é que nota quando seu sorriso está cansado? Capricórnio não reclama, não mostra vulnerabilidade, não quer incomodar ninguém com suas dores. Então, guarda, engole. Se acostuma a chorar escondida, a orar baixinho, a pedir força para Deus no silêncio. E Deus sabe, Ele vê. Mas ainda assim parece que Ele fica calado, não é? O mais dolorido dessa jornada é que você começa a acreditar que nasceu para carregar tudo sozinha, que é sua sina, sua cruz. E sabe o que é mais cruel? É quando você tenta se abrir, mas as pessoas não entendem. Dizem que é drama, que é exagero, que é coisa da sua cabeça. Então você se fecha mais um pouquinho, cria uma casca, fica inacessível. E assim vai se tornando uma fortaleza que ninguém consegue invadir. Mas lá dentro, no centro desse castelo, tem uma criança assustada, implorando por colo. Essa é a dor que ninguém vê. Essa é a dor que faz você se questionar se tem algo errado com você. Não tem. O que dói é carregar uma força que não foi feita para ser vista antes do tempo. É uma força que Deus está forjando justamente nesse silêncio. Porque Ele sabe que se Ele expusesse hoje o que Ele está construindo aí dentro, o mundo não suportaria. Gente maldosa tentaria quebrar. Gente invejosa tentaria sugar. Então Ele esconde. Ele guarda. Ele permite que você se sinta sozinha. Mas não para te punir, e sim para te blindar. Mas vamos ser reais. Dói. E como dói? Quando você deita a cabeça no travesseiro e o peito aperta. Quando você olha no espelho e pensa, por que eu? Por que ninguém segura a minha dor? Por que parece que até Deus está em silêncio comigo? Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Talvez você ache que ninguém vai entender. Mas hoje eu quero que você escreva. Se abra, porque enquanto você escreve, você solta. Enquanto você solta, Deus trabalha. Você consegue lembrar qual foi a última vez que chorou sozinha? Consegue lembrar daquela noite em que você gritou para Deus, eu não aguento mais. E mesmo assim, no dia seguinte, levantou, prendeu o cabelo, colocou o sorriso no rosto e foi ser forte mais uma vez. Você acha mesmo que Deus não viu? Que Ele não ouviu? Ele viu, Ele ouviu, e Ele anotou cada lágrima como uma semente de força que Ele vai fazer florescer na hora certa. Então, se hoje você sente essa dor emocional, essa dor que ninguém segura, saiba, você não está aqui ouvindo isso por acaso. Você não clicou nesse vídeo porque é só mais uma mensagem de internet. É Deus te lembrando. Eu estou aqui. Eu te escondo porque te amo. Eu silencio porque estou forjando uma força que o mundo não entende. Escreve agora aqui embaixo. Qual é a parte mais difícil de ser você? Qual é o peso que ninguém vê? Qual é a ferida que ninguém entende? Enquanto você digita, você deixa de esconder de si mesma o que sempre guardou. E isso é o começo de uma cura que só o céu pode completar. Porque Aquário, Áries e Capricórnio, vocês não nasceram para serem fortes sozinhas. Vocês nasceram para provar que a força verdadeira nasce no silêncio e floresce quando ninguém mais acredita. E quando Deus disser, agora é hora de mostrar, ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir derrubar o que Ele construiu aí dentro. E enquanto esse dia não chega, respira. Sinta essa dor, mas não a esconda de Deus. Ele já está usando cada parte dela para te lapidar. Você não está sozinha. Você está oculta. Você já reparou como é contraditório? Justo quando você mais precisa de uma resposta, o céu parece calado. Justo quando você pensa, agora vai, vem aquele silêncio que ecoa dentro do peito como se tudo estivesse parado. E é aqui que mora o segundo mistério. A conexão espiritual que acontece nesse silêncio é tão profunda que os olhos humanos jamais entenderiam. Aquário, Áries, Capricórnio, vocês que estão aí com a alma apertada, achando que esse vazio é sinal de abandono, deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Esse silêncio não é ausência, é construção. É como se Deus tivesse decidido moldar vocês num quarto secreto, onde nenhuma palavra externa pudesse atrapalhar o que Ele está esculpindo aí dentro. Pensa comigo, aquariana.
Quando você tenta se abrir, sente que ninguém entende. As pessoas ouvem metade e já cortam com conselhos rasos. Ah, isso passa. Vai dar tudo certo, você é tão forte. Mas por dentro você grita: não, eu só queria ser vista. Só que essa dor de não ser vista faz você mergulhar para dentro, buscar um tipo de refúgio que ninguém pode oferecer. É aí que você encontra Deus, não no barulho, mas no sussurro que fala quando o mundo não sabe escutar. É Ele que visita suas madrugadas quando ninguém está por perto. É Ele que traduz cada lágrima não chorada em força que só Ele entende. Ariana, você, tão brava, tão decidida, já reparou como suas maiores vitórias foram forjadas no escuro? Você quer agir, resolver, avançar. Mas quando o céu fecha a porta, quando nada anda, você enlouquece. É aí que Deus te para. Não para te frustrar, mas para te lembrar que nem toda batalha é vencida na força do braço. Algumas guerras são ganhas ajoelhada. E como isso é difícil para você, não é? Reconhecer que sua espada não abre todas as portas, mas é nessa entrega forçada que Ele te conecta com uma coragem maior do que a sua. Uma coragem que não quebra quando as coisas dão errado, porque foi plantada de joelhos no chão frio na noite escura. Capricorniana, você sabe como é isso melhor do que ninguém. Você foi treinada a acreditar que tem que aguentar tudo, sozinha. Desde cedo aprendeu que pedir ajuda é fraqueza, mas Deus é insistente. Ele cria situações que te colocam contra a parede. Não para te humilhar, mas para te ensinar a depender dele. E você luta, reluta, tenta fazer tudo dar certo pela sua força. Mas chega um ponto em que suas mãos não seguram mais nada. É aí que a conexão se torna mais forte. Porque é nesse vazio de força humana que a força espiritual nasce. Não é bonita, não é glamurosa, não é aplaudida, mas é real. É a força que te faz levantar da cama quando todo mundo te desabou. É a força que faz você sustentar um lar, um trabalho, uma vida, quando sua vontade era sumir. É a força que ninguém entende, mas Deus sabe bem o quanto custa. Esse silêncio é o campo onde Ele planta revelações que não caberiam no barulho da sua rotina. É no não tem ninguém para me ouvir que você ouve mais claramente a voz dele. É no ninguém me ajuda que você sente as mãos dele sustentando o que ninguém vê. Você já reparou como depois de uma crise vem uma lucidez? Vem uma certeza de que não foi em vão. É Ele alinhando o que estava torto. É Ele podando o que era excesso. É Ele limpando o caminho para que a sua força não vire arrogância, mas sim testemunho. Você pode até não enxergar agora, mas tem coisas que Deus só pode te contar quando a multidão cala. Quando os amigos não respondem. Quando a família não entende. Quando o quarto fica escuro e o peito aperta. É nesse lugar que Ele te mostra segredos que só quem carrega cicatrizes sabe guardar. É ali que Ele sussurra estratégias que ninguém vai poder roubar de você depois. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou, se eu soubesse disso antes? Mas não dava para saber antes, porque antes você confiava demais em gente errada. Antes, você falava demais. Antes, você precisava da aprovação de todo mundo. Então Ele fechou as portas, silenciou a plateia, virou as costas de quem você mais contava, não para te ferir, mas para garantir que o que Ele quer te dar não vai se perder em mãos sujas. Tem bênçãos que Ele esconde, tem promessas que Ele sussurra só no seu travesseiro. E Ele faz isso porque Ele conhece o coração de quem te cerca. Tem gente que te abraça, mas inveja o que você carrega. Tem gente que ri com você, mas sonha em ocupar o seu lugar. Então Ele te blinda no silêncio. E enquanto todo mundo acha que você está quebrada, Ele está aí dentro, alinhando cada rachadura. Porque na hora certa vai vazar luz por cada trinca que hoje parece defeito. Sabe o que é mais lindo? É que esse silêncio que hoje parece vazio, na verdade, é cheio de códigos espirituais. É um diálogo entre sua alma e Deus. E quem olha, de fora pensa, ela está perdida. Não, meu amor, você está sendo encontrada. Porque Deus não grita, Deus sussurra. E Ele só sussurra para quem aprendeu a calar o barulho do mundo. Por isso, quando vier a noite escura, quando o peito apertar, quando bater a vontade de desistir, fecha os olhos e lembra, existe uma conversa acontecendo aí dentro.
Uma conversa que ninguém escuta, mas que muda destinos. Uma conexão tão profunda que nem você entende direito. Você pode até tentar explicar para alguém o que sente, mas não dá, porque é espiritual. É entre você e Deus. É um pacto de reconstrução. É um esconderijo onde Ele te guarda para que, quando chegar o dia de mostrar tudo o que Ele fez, ninguém, absolutamente ninguém, possa roubar, sabotar ou apagar o brilho que Ele mesmo acendeu. Então, respira, sente, entrega, porque esse silêncio é a sua maior arma. É nele que a força que ninguém entende está sendo moldada. E quando vier a hora, vai ser impossível disfarçar o que nasceu no secreto. E agora, Aquário, Áries, Capricórnio, respira fundo comigo. Fecha esses olhos que já seguraram lágrimas que ninguém nunca enxugou. Toca nesse peito que carrega batalhas vencidas em silêncio. Você percebe? O que parecia castigo era, na verdade, cuidado. O que parecia abandono era proteção. O que parecia humilhação era lapidação. Você não é fraca por se sentir sozinha. Você não é menos espiritual por ter questionado Deus. Você não é ingrata por ter dito, eu não aguento mais. Deus não se ofendeu. Deus não se afastou. Deus ficou. E no fundo você sempre soube. Ele nunca te abandonaria. É que tem coisas grandes demais para serem expostas antes da hora. Tem força dentro de você que ainda está sendo firmada. Tem promessas que só podem florescer no chão fértil do silêncio. E Ele sabe o quanto dói. Ele viu aquela noite que ninguém viu. Ele sabe o que você segurou no peito enquanto sorria para os outros. Ele sabe do medo, do cansaço, do "e se eu não der conta?" Sabe o que é mais bonito? É que cada lágrima guardada se torna rega para essa força que o mundo não entende. Cada não que você recebeu, cada porta fechada, cada pessoa que te virou as costas, tudo isso virou parede de proteção ao redor do seu coração. Não para te isolar, mas para que ninguém contamine o que Deus está criando aí dentro. Se esse dia vai chegar, você vai olhar para trás e entender cada silêncio. Vai abraçar cada ausência. Vai agradecer por cada traição, por cada abandono, por cada amizade que desmoronou. Porque foi assim que Ele te ensinou a depender dEle. Foi assim que Ele blindou o que hoje ninguém toca. Talvez agora você esteja com a alma tremendo, o coração acelerado. Porque essa palavra cutuca onde ninguém encosta. E é por isso que eu quero te pedir. Escreve aqui nos comentários o que você entendeu. Declara com sua boca. Eu sei que Deus me escondeu para me fortalecer. Porque quando você fala, o inferno se cala. Quando você assume, o céu se abre. Aquário, Áries, Capricórnio. Vocês não são fortes porque aguentam tudo. Vocês são fortes porque aprenderam a confiar em Deus quando ninguém mais ficou. É esse silêncio que vai se transformar em testemunho. É essa força oculta que vai brilhar quando ninguém mais acreditar. E quando o mundo vir o que Deus construiu na escuridão, ninguém vai conseguir apagar. Porque o que é forjado no secreto ninguém derruba em público. Segue firme. Se Ele te oculta, é porque Ele confia que você vai suportar. E Ele vai revelar, no tempo certo, a força que o mundo não tem estrutura para entender. Então respira. Fica no silêncio, mas fica com fé. Porque enquanto você se pergunta, por que ninguém me segura? Deus sorri e sussurra. Eu estou segurando você.